Boas pessoal, como é que estão? Ora, vão deixando like e partilhem com os vossos amigos porque o vídeo de hoje é muito bizarro. Como vocês podem ver aqui, isto é um comunicado oficial. Temos o Ministério do Interior ou o Ministério da Administração Interna na Alemanha, a par de algumas NGOs ou organizações não governamentais de esquerda, a criar um centro de aconselhamento para as pessoas que têm amigos ou familiares ou colaboradores ou colegas de trabalho com pensamentos conspirativos. Eu gostava de estar a gozar, mas, por exemplo, se vocês tiverem um amigo ou um colega de trabalho que acha que os alemães estão a ser substituídos populacionalmente, ou em Portugal, um colega de trabalho, um familiar, que, por exemplo, defende a mesma narrativa que um partido que vai contra, por exemplo, a narrativa do sistema atual, como, por exemplo, o Chega, ou outro, que diz que os portugueses estão a ser substituídos culturalmente e populacionalmente na sua terra. Isto é o equivalente a existir um centro patrocinado pelo próprio governo, pago com o dinheiro dos vossos impostos, para a pessoa que ligar e fazer essa denúncia ter um aconselhamento sobre como é que deve lidar, como é que deve proceder com essa mesma pessoa. O que é que isto vai gerar, naturalmente? Vai gerar aquele tempo de denúncia que tínhamos antigamente. Não só em Portugal, mas por toda a Europa, onde tivemos famílias a ser completamente destruídas porque tinham denunciantes do governo nessas mesmas famílias, onde tínhamos os espaços e as ligações sociais a serem completamente destruídas porque existia sempre este clima de suspeição. Porque o que acontece, por norma, e este post pode parecer um bocado inocente e até estúpido, porque é do género. Ok, criaram um centro, só vão gastar dinheiro para literalmente estarem a receber chamadas de pessoas que vão fazer queixa. Não, porque o que acontece é, os serviços de inteligência em vários países europeus, Portugal não é exceção, depois andam em cima destas pessoas que têm interesses ou narrativas que vão contra aquilo que é a narrativa oficial do status quo. Já nem digo aqui do Estado, mas do status quo, dos principais partidos, dos principais criadores de conteúdo, dos principais detentores de capital de um Estado. E, portanto, isto é um avanço naquilo que é a deterioração e a morte daquilo que é a proposta de liberdade da democracia liberal. Porque agora incentiva-se ativamente a que as famílias denunciem a si mesmas, denunciem, por exemplo, colaboradores de trabalho, amigos, só porque têm um pensamento que é discordante da narrativa oficial, daquilo que diz a televisão, daquilo que dizem os partidos do governo. Eu acho isto absolutamente preocupante, por um lado, mas bastante interessante, porque está a acelerar esta mesma queda de sistema. Aliás, eles próprios criaram aquilo que foi um cartaz para a ocasião. Portanto, isto é o cartaz oficial. Vocês podem literalmente ligar e temos, neste momento, centros de aconselhamento que estão a ser patrocinados pelo governo e estão a ser, não vou dizer patrocinados financeiramente, mas ativamente promovidos por ONGs de esquerda e de extrema esquerda. Portanto, para as pessoas que acham que vivem numa Europa de liberdade, numa Europa onde os governos são neutros e apenas trabalham para respeitar a opinião das pessoas, não existe tal coisa. A opinião das pessoas é suprimida e existem esforços sistémicos para impor certas visões e impedir que outras, por exemplo, floresçam. Nomeadamente ideias que estão neste momento a denunciar a substituição demográfica dos povos europeus e por motivos óbvios, não só porque isso vai ao encontro financeiro de algumas pessoas, aos motivos e aos gostos financeiros de algumas pessoas, alguns objetivos, não só porque isso vai ao encontro de alguns gostos culturais, por exemplo, da esquerda, que sempre odiou, desde a sua gênese, aquilo que foi a vitória dos povos europeus na conquista do mundo e, portanto, quer erradicar a branquitude, como dizem alguns filósofos de esquerda, e, portanto, tudo isto está a ser alinhado e temos neste momento o aparelho do Estado a servir exatamente para isso. Portanto, qualquer pessoa que queira denunciar o atual status quo vai ser depois, posteriormente, colocado numa listinha que é para ser, neste momento, como se diz na gíria, seguido devido à sua radicalização. Não é radicalização. Radical é importar milhões de pessoas em poucos anos. Isso é que é ser radical. Denunciar a invasão não é ser radical. Mas para esta gente já é. E, portanto, se vocês têm amigos que, em caso de dúvida, até vos poderiam denunciar por vocês estarem a pensar de forma conspirativa, vocês seriam considerados radicais. Na minha opinião, eu acho que esse é um rótulo que neste momento devemos abraçar, porque à medida que vemos que não só na Europa esta grande narrativa de que o multiculturalismo é bom e que devemos forçá-lo está a morrer, e portanto só através deste uso de táticas completamente estapafúrdias é que os status quo e os governos vão conseguindo mantê-la. Felizmente, como eu disse anteriormente, está a cair de podre, tal como todas as democracias liberais na Europa.